No mercado, cara, não existe certo ou errado. Existe o que dá certo para mim e o que dá certo para você. Estamos aqui para executar, irmão. Executa, executa. Vai vir stop, vai vir muito stop. Mas a questão é que no longo prazo, irmão, a conta sempre fecha. Fica tranquilo. É só você não fugir do plano, não ficar trocando de operacional, não ficar batendo cabeça achando que o erro está em você, está no operacional, não é para você. Só executa, suporta o processo. No final a conta fecha, filho. Se você tiver mente e seguir o plano, seguir a gestão, no final a conta fecha, irmão. Acredita. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? O vídeo de hoje basicamente eu vou estar apresentando para vocês o meu diário trade. Para quem não sabe, eu sou trader e cada operação que eu pego durante a semana, eu tenho o hábito de vir aqui no meu dashboard e colocar as minhas operações registradas aqui, para que no final de semana eu tenha um local específico onde eu posso ter acesso a essas operações e revisar aonde eu errei, aonde eu acertei, no que eu posso melhorar, qual gatilho que fez com que eu tivesse esse erro, basicamente, qual sentimento, qual a emoção que eu estava sentindo no momento da entrada, o porquê que eu fiz isso. E isso aqui, querendo ou não, me dá um controle para me poder saber como é que eu estou me desenvolvendo, né? Qual que é o meu desempenho diante do gráfico, diante das análises que eu faço, das entradas. E, cara, se você é um trader que não revisa semanalmente o que você faz de dentro do mercado, basicamente você não está sendo um profissional, cara. Porque você está deixando passar muitas coisas que poderiam te fazer melhorar e crescer muito. Em qualquer área da tua vida, qualquer coisa que você for fazer, você tem que buscar excelência nisso. Tem que buscar ser o melhor. Por exemplo, eu acredito que em qualquer área que você queira crescer, você vai ter alguma referência. Eu, por exemplo, tenho alguns traders que eu admiro muito. O Alves, o Nelson, tem o Azevedo, tem o Caio, tem o Berman. Pessoas que já chegaram no patamar que eu almejo chegar. E para eles chegarem lá, eu tenho certeza que eles fizeram algo a mais. E esse algo a mais pode ter certeza que é isso daqui, cara. É você estudar mais que a maioria, é você buscar mais que a maioria, é trabalhar, se empenhar mais do que aqueles que estão competindo com você. Se eles conseguiram, eu também consigo, porque eu não sou diferente deles e nem eles de mim. Então, se eles conseguiram chegar lá, eu sei que eu consigo também. Só que para isso eu tenho que me esforçar, eu tenho que me empenhar. E esse empenho tá aqui, cara. É você, todo final de semana, você rever ali as suas entradas, fazer um estudo semanal. Eu tenho o hábito de no sábado, especificamente, eu sentar, dar uma revisada nos meus trades da semana, ver como é que foi a minha semana diante do mercado e já fazer o meu pré-trade para a semana seguinte. O vídeo de hoje não é com o intuito de ensinar a vocês a metodologia que eu aplico, nem setup operacional, nem o que é PDH, PDL, DSH. Eu não vou entrar muito detalhado nos conceitos, senão o vídeo vai ficar mais de 3 horas. O que eu quero fazer com vocês é simplesmente apresentar para vocês o meu dashboard, como que eu faço o meu pós-trade, como é que eu reviso as entradas da semana, o porquê que é importante você ter um diário trade para você poder acompanhar e evoluir cada dia, né, no mercado, porque, cara, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre revisando as suas entradas, porque se você não tiver basicamente um mapa ali para você poder olhar para ele e falar, pô, é por aqui que eu tenho que ir, porque por aqui tá dando errado, isso aqui que eu tô fazendo não é legal. Não estou dizendo que você tem que mudar de operacional, porque isso aqui te prova o contrário, isso aqui te prova que você tem que fazer a mesma coisa, operar do mesmo formato e ser consistente, porque no longo prazo a conta vai fechar. Filho. Você tem uma gestão, um risco-retorno que te traga um retorno aí de 2 para 1, 3 para 1, inevitavelmente, mesmo que você tome mais loss do que take, você vai sair no final do mês positivo. Isso é inevitável, filho. Inevitável, você só tem que executar. Então, se você tem um setup, um modelo operacional que você não consegue seguir ele por 30 dias, você não vai ter resultado no mercado nunca, filho. Então, isso te impede de viver o extraordinário no mercado. Vamos lá, pessoal. Basicamente, aqui dentro do dashboard, eu consigo mostrar para vocês como é que foi aqui, ó, clicando aqui em cima a minha semana. Na minha semana, eu fiz 3 trades, tivemos um take e 2 stop. Estamos num prejuízo de $232. Começamos a semana, basicamente, com $24.950. Tomamos um stop aqui no GBP no dia 12/8 de $283. Era para ser 250, porém eu me posicionei um pouco mal, então meu stop ficou um pouco acima da onde eu queria. Então no dia 2 nós batemos take, só que foi um take parcial, porque eu precisei fechar a minha ordem antes que ela atingisse 2 para 1. Então eu fechei ali com 1,30 de lucro basicamente, então lucramos ali 177. Por que eu fechei com 1,30? Porque eu fechei a minha ordem, era 9,28, às 9h30 saiu os dados do IPC, se eu não me engano, ou IPP. Eu vou olhar no diário ali depois com vocês, nós vamos confirmar isso. Então esse dia era para nós lucrar $250, acabei lucrando somente 177 ali por conta dos dados que estavam para sair. E no dia 14,
como eu já estava abaixo, né, do meu capital inicial, eu costumo descer a minha mão. Comecei o mês com 25 mil, estou com 29.500. Eu não vou mais arriscar 1%, eu vou arriscar agora 0,5% para buscar 1%, que dessa forma eu me permito ter mais margem para me poder errar sem quebrar a minha banca, porque, como eu não falei no começo do vídeo, eu vou falar agora, é um capital financiado que tem regras, né? Então a regra aqui é o que? Eu não posso perder 10% desse capital no mês e nem 5% diariamente. Então por isso que eu tenho essa gestão onde me permite ter uma margem maior para me poder perder sem ter problema de perder a mesa, basicamente. Arriscando 0,5% para buscar 1% é uma margem boa. Quando eu estou positivo, ou seja, acima dos 25 mil do capital inicial, eu começo a arriscar 1% para buscar 2%, porque eu preciso de 8% para me aprovar na primeira fase dessa mesa, e arriscando 1% para 2%, bati um take, por exemplo, vamos lá, fiquei 2% positivo. No próximo dia eu vou arriscar novamente 1% para buscar 2%, bati take, estou 4% positivo, concorda? No terceiro dia eu vou arriscar 2%, porque eu estou com uma margem ali para buscar 4%, assim faço meus 8%, e aprovo na primeira fase. Essa é uma gestão que eu utilizo. E quando eu caio para baixo, no caso da minha banca inicial, eu diminuo a minha mão, começo a arriscar 0,5% para buscar 1%, que assim é uma gestão de recuperação, né? Basicamente. Agora o meu intuito não é nem aprovar. A minha missão agora é voltar para o 0 a 0. Para os 25 dólares de novo, para mim poder buscar fazer esses 8% ali que eles pedem para mim poder estar aprovando a mesa, tá? Aqui, operações registradas no período, todas as operações que nós fizemos, elas ficam aqui, tá? Por ordem, né? De dias e tudo mais. Minha assertividade nesse período, né? No caso, o período é semanal, que eu coloquei aqui. E também aqui embaixo nós conseguimos ter acesso ao ativo que nós operamos na semana. Essa semana nós só pegamos trade no GBP/USD, então foi 3 trades, 1 stop, 2 take, estamos com 33% de assertividade no ativo e um prejuízo de 232 dólares, tá? Nessa semana. Quais foram os métodos operacionais que nós utilizamos? Né? Basicamente utilizamos a AMD, SMC, oferta e demanda, ICT e price action. E aqui também mostra a assertividade de cada operacional, que cara, isso aqui para mim é essencial, que você consegue dar uma estudada e visualizar o que está dando certo e o que está dando errado para você. Trader profissional tem que afiar o machado, tem que continuar estudando para poder chegar onde você almeja, filho. Aqui tem o registro dos últimos 7 dias, um gráfico aqui que vai mostrar para você basicamente prejuízo, take, stop e uma curva de equity para você também ter acesso aqui ao seu desempenho semanal. Se você quiser analisar mensalmente, eu vou só mudar aqui, personalizado também. Aí você me pergunta, Santos, como é que você fez esse registro? É simples de fazer o registro? Cara, você vem aqui em trade, você tem aqui a sua banca, vai estar o dia aqui, hoje é dia 15, né? Mas vamos supor que eu operei ontem ou depois, você pode voltar aqui, né? Botar dia 14, dia 13, sem problemas. Aqui você decide se foi take, stop ou break-even. Break-even já vai para o 0 a 0 automático, é só você salvar, deixa uma observação caso você queira. Então vamos supor que eu bati take de 100 dólares, eu vou colocar o meu risco retorno aqui de 2 para 1, o ativo que eu peguei é a entrada, o método que eu utilizei. Nesse outros aqui, nós já estamos resolvendo já para colocar lá uma opção de o operacional que você utilizou, você vai poder digitar aqui e escrever sem problemas. Você vai salvar e automaticamente ela já vai vir aqui pro seu dashboard, tá? Diário, cara, para mim essa parte aqui é muito importante. Aqui é onde você vai botar como você estava se sentindo quando você pegou o trade, as suas anotações, o porquê que você pegou o trade, igual, vai explicar realmente, é como se você estivesse ensinando para alguém. Você vai sentar aqui todo dia, cara, depois que você pegar uma operação, você vai sentar e vai falar, cara, eu peguei esse trade porque o mercado estava assim assado, o mercado manipulou topo, fez o movimento, montou o setup que eu espero, que eu aguardo, por isso que eu me posicionei vendido, tomei um stop, acredito que por isso, tá? Então você vai sempre botar aqui os seus estudos para você poder estar revisando, vendo detalhadamente o motivo pelo qual você errou. Imagem aqui você pode colocar quantas você quiser, tá? Então se você quiser colocar print desde o diário até M1, que foi onde você pegou o gatilho de entrada, fica à vontade para fazer. Essa semana que nós fizemos 3 registros, né? Os 3 trades que nós pegamos, todos eles eu estava me sentindo confiante, tá? E vocês vão entender por quê. Aqui eu falo um pouco, né, do porquê que eu peguei a entrada e o porquê que talvez eu tenha tomado stop. Que eu expliquei nesse trade aqui, ó, como vocês podem ver, do dia 12, o porquê que eu acredito que eu tenha tomado esse stop. Vamos lá. Basicamente o mercado ele entregou o setup corretamente, o preço havia capturado liquidez externa dos topos, DSH, PDH, AMD estava a favor de venda, preço bastante ofertado, então, ou seja, todo o meu setup operacional estava a favor da venda. Acredito que o que? Essa alta que o mercado fez aqui, depois de ele ter buscado aqui a minha entrada, essa alta para me estopar,
foi antecipação dos dados que estavam para vir, tá? Porque aqui no print não está mostrando, mas eu vou lá pro gráfico, vocês vão ver. Logo em seguida, o mercado ele saiu os dados do IPC, o mercado ele fez um pico para cima, um pico para baixo, capturou essas liquidez dos fundos aqui onde estava o meu alvo de take. E eu acredito que essa alta foi somente manipulação para a saída dos dados. Então eu corri esse risco porque eu acabei me posicionando um pouco antes da saída dos dados. Paciência, paciência, faz parte. Estamos aqui para executar, irmão. Executa, executa. Vai vir stop, vai vir muito stop. Mas a questão é que no longo prazo, irmão, a conta sempre fecha. Fica tranquilo. É só você não fugir do plano, não ficar trocando de operacional, não ficar batendo cabeça achando que o erro está em você, está no operacional, não é para você. Só executa, suporta o processo. No final a conta fecha, filho. Se você tiver mente e seguir o plano, seguir a gestão, no final a conta fecha, irmão. Acredita. No dia 13 aqui nós batemos um take. Esse take aqui foi parcial novamente. Eu me posicionei um pouco antes da saída dos dados, então eu saí antes de bater o meu take de 2 para 1 ali, devido ao fato de que os dados estavam previstos para vir 9,6. Então quando era 9,28, 9,20 eu já fechei ele, porque, cara, provavelmente o ativo poderia subir lá em cima e me tirar no 0 a 0. Então eu preferi segurar o lucro que já estava na minha mão e não correr o risco de ficar com a operação aberta, até porque eu já tinha tomado um stop, né, um dia anterior. Então eu preferi segurar o lucro no bolso para garantir pelo menos um lucro ali na semana. Então aqui eu falei, né, o ativo já tinha capturado liquidez, estava muito ofertado, nos mostrou uma demanda muito forte atuando. Como vocês podem ver, sempre o mesmo gatilho operacional que eu utilizo. Esse é o meu setup. Então se o mercado ele me mostrar o meu gatilho ali, eu vou ir a favor. E pessoal, o interessante é que toda essa minha venda foi baseada, eu só vendi no ativo. Vocês vão ver que foi 3 vendas que eu fiz baseado num pré-trade que eu fiz na sexta-feira passada. Então essa semana eu operei baseado no pré-trade de sexta-feira passada, aonde eu faço o que? Eu já monto as minhas ordens para a semana tudo no mesmo dia e só vou acompanhando e vendo como é que o mercado vai desempenhar durante a semana. Eu já monto o pré-trade semanal e vou simplesmente acompanhando o mercado durante a semana e me posicionando nas melhores regiões a favor da AMD. Eu espero sempre Londres capturar topo de Ásia, o fundo de Ásia, onde tinha muita liquidez, e pego na contraparte desse movimento, tá? Eu sempre pego ali uma correção ou uma reversão. Dificilmente eu surfo uma tendência. Dificilmente eu vou estar indo a favor do preço. Eu sempre vou estar indo contra. Esse é o risco que eu estou disposto a correr no mercado, né? As pessoas costumam dizer que é mais fácil você surfar uma tendência do que você tentar prever a reversão dele. E tá certo. Só que, cara, se o preço está muito caro, por exemplo, eu não quero comprar com o preço caro, eu prefiro especular uma venda. E se o preço está muito barato, eu quero comprar, irmão. Então, eu sempre trabalho nessas regiões. Então, o preço capturou toda a liquidez do fundo que eu consigo identificar ali no preço. Eu vou buscar uma correção quando tiver uma quebra de estrutura para alta. Não quer dizer que o preço vai reverter, ele só reverte quando ele quebra realmente o último topo forte. Mas eu consigo prever ali que o preço vai buscar pelo menos um pouco de oferta para continuar a queda. É assim que eu faço o meu trade, tá ligado? É assim que eu busco as minhas entradas. No mercado, cara, não existe certo ou errado. Existe o que dá certo para mim e o que dá certo para você. Para mim o mercado é isso, ponto. E no dia 14 aqui nós tomamos um stop, tá? Onde eu também explico o motivo do stop aqui. Basicamente eu pegamos do trade aqui em Londres, ó, como vocês podem ver. E Nova York veio e fez a captura do topo de Londres. É isso que eu falei para vocês. Normalmente Nova York, quando abre, antes dele fazer a reversão da tendência que Londres fez, ele tende a capturar o topo de Londres, tá? Normalmente, não é sempre. No mercado não existe nada que é sempre, tá, pessoal? Não existe nada que é sempre. Se alguém falar para vocês, isso sempre acontece, corre desse cara, que esse cara tá mentindo, filho. Manda ele pegar tudo que ele tem e jogar ali para ver se ele vai jogar. Não joga, irmão. Não joga, porque no mercado não existe nada que sempre acontece. A maioria das vezes você vai ver acontecer. Tem movimentos que você consegue prever e se antecipar, porque a maioria das vezes acontece, mas não é sempre. Não é sempre. Esse negócio de sempre é balela, balela. Corre desses caras. Aqui eu anoto, eu sempre dou uma lida, eu já li aqui no interno, tá? Eu já dei uma estudada, mas eu vou pro gráfico para mostrar para vocês as entradas da semana e vamos fazer um pré-trade, tá? Vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês do Trade Vault, né? Aqui é onde vocês vão fazer anotações de vocês e tudo mais, anexar a imagem. Tem um histórico, eu consigo clicar aqui e ter acesso a todas as minhas entradas do mês de agosto, tá? Os prints e tudo mais. Caso eu queira estudar o mês passado aí, como é que foi minha assertividade, ver o desempenho, né? Pô, mês de agosto eu fechei com 33% de assertividade. Mês de maio eu fechei de tal jeito, mês de junho de tal jeito, e assim sucessivamente. Vocês conseguem acompanhar a evolução de vocês. Aqui nós temos o calendário Invest integrado dentro da plataforma também, tá? Você consegue acompanhar os principais dados econômicos que estão para sair durante a semana. Temos uma agenda aqui, né?
semelhante ao Notion, ao Word, onde você consegue fazer anotações como se fosse realmente um diário aqui pessoal para vocês escreverem algo relacionado ao que vocês estavam fazendo, tá? Durante o trade e etc. Tem o suporte e tudo mais. E algo interessante, pessoal, é que aqui você pode registrar quantas contas vocês quiserem, tá? Então vamos supor que vocês têm 5 mesas proprietárias aí. Declaro e profetizo sobre a vida de vocês, 5 mesas proprietárias aprovadas aí. E um capital próprio aí também, pá. Vocês conseguem colocar quantas contas vocês quiserem aqui. Só vem aqui em acessar, igual eu, por exemplo, eu tenho a de 5 mil. Vamos pro gráfico agora que eu vou mostrar para vocês as entradas que eu peguei. E vamos fazer o nosso pré-trade semanal. Vamos lá, esse aqui foi o nosso primeiro trade do dia 12. O preço fez a captura dessas regiões. Nós estávamos na oferta, tá? Como vocês podem ver aqui escrito topo, é o topo da oferta de H4, de M30, de H1. Então o preço ele já tinha feito esse sweep aqui nessa região e entregado essa contraparte aqui, né, de vendedora. Jogando aqui para M1 vocês conseguem enxergar o motivo pelo qual nós efetuamos a entrada, basicamente. O preço ele já havia limpado liquidez anteriores, gerou aqui para nós o nosso MSS, tá? Depois ele confirmou esse MSS quebrando o fundo, que para mim era mais válido ainda dele quebrar. Eu falei, cara, o preço ainda tem regiões aqui abaixo para ele buscar, tem regiões aqui de interesse. Para mim isso aqui era a liquidez do preço e também tinha aqui o fundo, né, sem contar aqui esses fundos aqui anteriores. Então o preço tinha alvos para buscar, tá? Então para mim era um trade que tinha bastante potencial. O mercado ele gerou essa liquidez aqui nos topos, ó, como vocês podem ver, liquidez, 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 voltou, capturou aqui, nós efetuamos nossa venda, ele gerou mais liquidez, capturou o topo, eu falei, opa, agora ele cai. Dito e feito, ele caiu, só que ele parou aqui no 50%. E algo, por isso que eu gosto de mostrar para vocês como é que é bom vocês estudarem, tá? Como eu sabia que tinha dados para sair, foi esse pico aqui que teve, ó, eu gosto de me fazer sempre perguntas, né? O que eu poderia ter feito de diferente? Como eu posso melhorar? Qual foi o erro? Eu tenho o hábito de sempre jogar no break-even quando paga 50%. Se vocês repararem aqui, ó, pagou, já tinha pagado 1 para 1. Eu poderia ter reduzido o meu risco jogado aqui no 50%, até porque o preço ele já tinha feito essa captura aqui de liquidez, ó, como vocês podem reparar, antes de cair. Então, se o mercado ele voltasse, é porque ele realmente ia subir, porque ele já tinha capturado esses topos. Então, não tinha sentido ele voltar para testar essa região. O que eu fiz? Não coloquei no 0 a 0 porque eu estava na rua e não estava de olho no movimento. E qual foi o aprendizado que eu tive? Sempre coloca no break-even depois que pagar 1 para 1. Isso é coisa minha, tá? Coisa minha, não é o que você tem que fazer não. Eu vou fazer assim porque eu me sinto mais tranquilo dessa forma. Depois o mercado ele veio e fez esse movimento aqui, ó. Primeiro ele buscou lá em cima, depois entregou essa baixa, capturou essa liquidez e Nova York abriu entregando aqui, ó, a reversão e o movimento de baixa que Londres não entregou por conta desses dados, tá? Que jogou o preço lá em cima, entregou a baixa que nós havíamos previsto. Nesse dia aqui, a narrativa estava correta. Nós acreditamos que o preço ia vir capturar essas liquidez e Nova York entregou essa baixa. Nós só tivemos um erro ali de posicionamento mesmo e tomamos stop porque não voltamos no break-even, tá? No dia 2 aqui nós batemos um take, mesmo modelo operacional, pessoal, que é o AMD que nós utilizamos. Então Londres veio, capturou o topo da Ásia, capturou liquidez. Por isso ele tinha feito aquela baixa de ontem, lembra lá de Nova York e tudo mais. Então no dia seguinte eu continuei acreditando nessa baixa, até porque nós ainda estávamos numa oferta macro de H4. Tinha ineficiência para o preço buscar ainda aqui embaixo, então tinha esses alvos nesse dia que nós efetuamos essa venda aqui. Eu acreditei que o preço ia buscar a liquidez interna para aí sim subir, tá entendendo? Esse era o viés que nós tínhamos pro dia, né? O preço vinha aqui e preencher essas liquidez internas. Mas nesse dia o mercado ele não respeitou 100% a nossa análise devido aos dados, tá? Chegou a pagar aqui 2 para 1. Eu fechei a minha ordem, lucrando em média lá meus 170 e pouco dólares, porque logo em seguida ia sair esses dados aqui do IPP e eu não sabia para onde o mercado ia, porque eu não tinha feito a leitura dos dados e eu não quis me arriscar também, eu quis garantir o lucro no bolso. Resumindo, o mercado ele subiu, depois veio, teria pago o meu 2 para 1 aqui nesse dia, como vocês podem ver, teria lucrado 250 dólares e aí se ele começou a subir para Nova York lá em cima entregar a venda, tá? Nova York aqui veio, gerou captura do topo de Londres, como vocês podem ver, capturou essas regiões, quebrou com uma demanda uma oferta muito forte aqui, ó, gerando quebra desse fundo, voltou aqui na região e daí ela entregou um trade aí que pagou 4 para 1, tá? Nova York revertendo bem o movimento de Londres, costuma fazer muito isso. No dia 14 nós tomamos um stop, mas por quê? Vamos lá. O preço basicamente ele veio, cara, capturou toda essa região aqui anterior. Como vocês podem ver, a Ásia gerou liquidez aqui nos topos e nos fundos. O preço ele não capturou liquidez dos fundos, ele continuou a alta dele, fez uma pernada de impulsão aqui, ó, bonita de se ver. Basicamente capturou toda essa região aqui de liquidez dos topos, preço muito caro.
Então eu queria o quê? Que o preço gerasse um MSS aqui nessa região para podermos estar vendendo, porque o preço ele subiu, mas ele não subiu assim, ó, gerando liquidez, capturando e subindo. Pá. Se ele subisse assim, seria arriscado nós vendermos, porque ele estava preenchendo liquidez interna para subir. Consegue entender? Aqui não, aqui o preço ele só subiu sem capturar liquidez interna para continuar subindo. Então o que eu acreditei? Eu acreditei numa venda depois da captura desses topos, quando o preço gerasse uma quebra de estrutura, pelo menos em Nova York, para podermos estar acreditando nesse movimento aqui de correção do preço, tá? Porém, nós acabamos entrando um pouco mal posicionado, porque nós entramos aqui em Nova York, tá? Quando Nova York abriu, e como eu falei para vocês, Nova York tende a capturar topo de Londres. Isso eu tô acostumado a ver, tá, pessoal? Só que esse dia aqui eu quis pagar o preço. O preço ele fez um movimento muito lindo aqui, ó. Ele fez o quê? Capturou essa região aqui, já estava muito caro, quebrou esse fundo aqui com uma oferta muito presente e melhor de tudo, ele gerou essa liquidez, cara. Gerou liquidez no fundo, ele não limpou esse fundo para subir. Então, conforme ele subiu aqui nessa região, irmão, você vê que ele foi forte, ó. E eu nem me preocupei, eu quis vender sem reação nem nada, devido ao simples fato de que ele induziu legal aqui. Mas ele acabou que me induziu, por isso ele acabou subindo, capturando o topo de Londres e aqui ele gerou um gatilho lá em Nova York, ó, quebrando esse fundo aqui e entregando essa venda aqui que eu estava querendo aqui, basicamente capturando esses alvos. Mais um dia que nós acertamos aí a narrativa do preço, tá? Acertamos o direcional, porém foi erro ali de posicionamento. Mas esse dia aqui eu não faria nada diferente não, tá, pessoal? Porque essa indução aqui foi muito linda, tá? O mercado ele gerou um MSS, fez um movimento aqui que eu tô acostumado a ver, dele vir, capturar e opa, entregar um movimento a favor dessa liquidez. Faz parte, é vivendo e aprendendo, assim vocês vão pegando tempo de tela, experiência. Então é isso, rapaziada, ó. Vou analisar com vocês aqui somente 2 ativos, tá, pessoal? O vídeo já tá muito longo. Então eu vou analisar com vocês aqui o DXY e o GBP-USD. Eu não vou deixar o vídeo muito longo senão porque vai me dar dor de cabeça para editar também, eu não tenho muito tempo para isso. Então vamos no sapatinho. Basicamente aqui no DXY o que eu consigo enxergar? Cara, no diário nós temos aqui o nosso range principal aqui de oferta e demanda, né? Do preço. Então aqui nós temos o nosso range principal, oferta e demanda. Identificamos aonde está a oferta e aonde está a demanda. Eu já de cara eu consigo ver aqui, pessoal, que nós temos um topo duplo, tá? Esse topo duplo aqui para mim é liquidez do preço. Vou escrever aqui nosso topo duplo que considero como se fosse liquidez do preço, tá? Liquidez do preço aqui naqueles topos ali. Então, basicamente, se vocês repararem o preço aqui, ele gerou para nós aqui o nosso PDH, que é a máxima do dia anterior, e o nosso PDL, tá, pessoal? Nosso PDH e o nosso PDL traçados aqui. Então, vocês conseguem reparar que aqui também tem um DSL, ó. DSL é o que? Basicamente é daily swing low, é como se fosse a liquidez externa da pernada, do diário. Aqui também temos o nosso DSH, que é o nosso daily swing high, basicamente é a liquidez externa. Isso daqui o preço tende a capturar essas regiões, tá? E gerar uma retração nesse local especificamente. Aqui também, como vocês podem ver, o preço ele está em cima de um bloco de ordem, tá? Reagindo muito bem. Muito bem não, né? Na verdade ele está aqui, mas não sai do lugar, não se movimenta. Está em cima desse bloco de ordem travado aqui, gerando uma liquidez ali. E também ele rompeu essa ineficiência aqui, tá? Então é uma questão a nós se atentarmos, tá? Por isso pode ser que ele queira fazer uma captura dessas regiões, capturar para vir com a contraparte, depois da captura entregar a alta, tá? No diário nós conseguimos enxergar isso, o preço tem bastante deficiência aqui em cima. Provavelmente, se ele quiser continuar caindo, como ele já não conseguiu romper aqui, ele vai vir aqui na oferta para depois entregar uma baixa, tá, pessoal? Jogando para H4 agora, eu consigo mostrar para vocês que o mercado ele fez essas pernadas. Ele veio, capturou aqui essas regiões e caiu. Nitidamente aqui nós já conseguimos identificar o que? Nossas regiões aqui de interesse do preço, tá? Na oferta para o preço buscar e continuar essa baixa. Temos aqui um FVB, né? O nosso Fair Value Block. Um FVG, que é um Fair Value Gap, logo abaixo. Aqui em cima nós temos um bloco de ordem, né? Nitidamente. E também temos aqui o outro Fair Value Gap. Por que que essas regiões são boas para vendas, são validadas? Tanto o Fair Value Block quanto o Order Block. Cara, para você validar uma região institucional, pelo menos um Order Block, um Fair Value Block, um Breaker Block, eles têm que seguir esses princípios. São 3 passos simples.
O order block, para ser válido e ser bom para você operar dentro dele, ele tem que gerar uma ineficiência, que é um FVG, tem que quebrar estruturas fortes e tem que gerar um IDM, que é o que ele está fazendo aqui, ó. E se gerar um Fair Value Block, melhor ainda. Aqui nós temos também um Fair Value Block que quebrou estrutura, gerou ineficiência e está gerando IDM. Então o preço agora ele tende a fazer o que? Ele tende a limpar essas regiões e vir aqui em cima para poder gerar venda nessas regiões. Se o preço ele quiser realmente romper essa liquidez externa aqui de trás, ó, que é esse fundo forte, ele vai buscar um pouco de oferta para aí sim vir com a contraparte. Se vocês repararem aqui atrás, como eu tinha mostrado para vocês no diário, aqui nós tínhamos um order block, ó, um bloco de ordem que fez o mesmo padrão. O que ele fez? Ele gerou ineficiência aqui, gerou o IDM, como vocês podem ver, ó, e agora ele veio com a contraparte na venda para poder mitigar esse bloco de ordem. Não teve força para romper, ó. Se reparar, ele só rejeitou os fundos. O que eu acredito que o mercado vai fazer agora é o que? Possivelmente, vamos jogar para H1 para ficar melhor de se ver. Nós queremos vender lá em cima, correto? Eu não quero vender aqui onde o preço está agora. Não acho bacana nós vendermos aqui. Então vou priorizar por compra. Por quê? Porque o preço está barato. Até que ele rompa esse fundo e confirme para nós o movimento de venda, eu não vendo, pai. Eu vou comprar. Então o que eu quero? Eu quero comprar a favor dessa venda lá em cima, correto? Então o melhor cenário para nós aqui nesse momento é o quê? É que o preço ele faça a seguinte coisa quando abrir, né? Aqui nós temos também o nosso range principal aqui de oferta e demanda. E nós buscamos o que? Cara, vamos lá. Nós temos aqui um fundo fraco em H1, como vocês podem ver. Por que é fundo fraco? Porque não quebrou estrutura relevante, então é liquidez do preço. Vou botar aqui como liquidez. E o que nós queremos então? Nós queremos que o preço ele faça a seguinte coisa, que ele abra o DXY aqui embaixo, capture essas regiões e gere para nós uma compra na contraparte, ou que ele já abra aqui com um gap de alta e inicie a semana em alta, gerando para nós o que? Depois do rompimento desse topo aqui, ó, o preço ele pode vir, depois que romper essa região, gerar liquidez nos fundos, quebrar a estrutura e continuar o movimento de alta até que ele venha preencher essas regiões aqui acima, tá? Eu consigo enxergar uma alta para o dólar nessa semana com esses seguintes movimentos. Caso o preço faça o que? Ele inicia a semana rompendo aqui com força, irmão, então aí abaixa até algumas regiões ali atrás que o preço tende a vir mitigar ainda, tá? Porém, eu acredito que o preço para ele cair, realmente ele vai vir aqui em cima buscar essas regiões para depois cair. Ele tem que vir corrigir essa baixa que ele fez. Pelo menos na teoria, né? Na teoria é tudo lindo, maravilhoso. Então, pro dólar, essa semana eu consigo identificar essa alta, tá, pessoal? No domingo o mercado pode ser que ele abra com gap, e aí ele vai vir aqui, ó, vai fechar o gap, e aí sim vai gerar uma compra aqui nesse movimento, tá? Se ele abrir com gap de alta aqui, ou caso ele abra com gap de baixa, pode ser que nós façamos essa compra aqui também. Vamos analisar agora o GBP/USD. No diário nós temos aqui o nosso range principal, tá? Vamos traçar aqui do diário, que seria desse topo até esse fundo aqui, ó. Então aqui nós temos o nosso range principal, onde o mercado ele veio, fez essa estrutura, agora ele acabou de preencher aqui basicamente liquidez interna para gerar uma queda, só que essa queda não foi suficiente para romper esse fundo, tá? Gerou essa alta novamente que está vindo retestar aqui essas regiões, porém, como vocês podem ver, o preço aqui nesse momento ele não está tendo muita força para poder também romper, está gerando muita rejeição aqui, ó. Então ainda continuo acreditando em venda para esse ativo, tá, pessoal? E novamente, se eu quero vender aqui no GBP/USD, eu quero compra lá no USD, lá no DXY. Tá confluindo, porque se o DXY sobe, o GBP/USD cai. Se eu quero comprar lá, eu quero vender aqui, tá? Esse é o padrão. Aqui nós temos o nosso PDH, que é a máxima do dia anterior, tá? O nosso PDL, o preço ele veio, fez uma captura dessa região aqui, que era o nosso DSH, o nosso Daily Swing High, e nós temos essa rejeição, temos uma região muito forte aqui para venda, né? Que é esse rejection block aqui que teve no preço, tá? Jogando para H4, o que nós conseguimos identificar aqui em H4, irmão? Basicamente em H4 nós temos o mercado que tinha feito essa estrutura aqui, que era o nosso range principal de oferta e demanda, tá? Aonde o mercado ele fez essa baixa, veio preencheu liquidez aqui interna e não conseguiu jogar o preço para baixo novamente, gerando aqui liquidez nesses fundos.
E com essas liquidez o preço está subindo agora, formando para nós esse canal aqui, ó. Podemos até traçar, tá? E aí que tá, pessoal. Aqui, ó, o preço ele gerou para nós o que? Um order block, tá? Então aqui nós temos um AB, aqui nós temos um FVG, que é a ineficiência do preço. Podemos traçar a nossa oferta e demanda de H4 aqui, ó, desse range aqui, ó. Fez um range principal, preencheu liquidez interna e rompeu. Então eu faço o que? Eu mudo agora o meu range, eu traço daqui, ó, daqui até aqui em cima, nessa região. Agora o preço ele precisa fazer o que? Para ele continuar subindo, ele tende a vir buscar aqui essas regiões para aí sim ele subir, tá? Caso ele queira. Caso contrário, ele pode vir aqui em cima capturar também e nós pegarmos uma venda, que é o que eu acho até melhor e mais válido a favor dessas liquidez que o preço não buscou, tá? Então aqui nós trabalhamos sempre com especulações e esperamos o preço entregar o melhor movimento possível para surfarmos a favor. O preço ele preencheu bastante liquidez interna aqui nesses fundos, porém ele deixou liquidez novamente aqui antes de subir e tem essas regiões aqui de ineficiência para o preço vir e capturar, tá? Aqui no fundo aqui nós temos uma liquidez para o preço buscar. O preço ele já preencheu essas liquidez aqui de topo aqui, ó. Então ele capturou essas regiões. Basicamente aqui ele está fazendo uma inversão para nós, um movimento de inversão bom. Em M15 aqui eu consigo enxergar o que? O preço ele provavelmente abre aqui com um gapzinho de alta, ó, gerando para nós aqui nessas regiões aqui uma venda para nós podermos estar fazendo a favor do fechamento do gap, que ele pode ser que ele abra no domingo, tá? Caso o preço abra com um gapzinho de baixa, o movimento ideal é pegar uma compra aqui nessas regiões aqui, ó, a favor do fechamento do gap, e aqui no gap nós conseguimos vender, tá? A favor dessas regiões ali de baixa. E por que eu enxergo isso? Porque para quem opera sabe que normalmente domingo o mercado abre com gap de abertura e esse gap pode ser tanto aqui ou aqui para cima, tá? Captura do PDH ali, ó, o gap pode ser tanto aqui, tanto ali. Então, para mim, venda nesse ativo, que é o que nós queremos buscar na semana, seria aqui em cima, seria aqui quando ele vier fechar um gap de abertura, e tem um gatilho de compra, caso ele gere um gap aqui e não feche, aqui nessa região, depois que ele vir capturar esses fundos aqui, ó, e gerar para nós um MSS, tá? Conseguimos comprar até esse gap aqui, acreditando que ele vai fechar esse gap para vir preencher essas liquidez aqui de baixo aqui, ó, que são liquidez vazias, blocos de ordem, tudo mais que não foi mitigado. Então, cara, para o GBP/USD eu consigo enxergar esse movimento aqui, tá? Basicamente é aguardar o mercado abrir aí para ver o que ele vai fazer. Ele pode ser que ele venha aqui capturar esse topo para fechar esse gap aqui, então nós venderia até o gap de abertura, que ele pode ser que ele abra. Se ele abrir com um gap de baixa aqui, ó, eu acredito sim que ele vai gerar uma compra para no gap nós vendermos a favor desse movimento. Ele não necessariamente vai vir aqui embaixo, tá, pessoal? Se ele abrir com gap de baixa, ele já pode daqui mesmo subir e no gap é bom nós vendermos, tá? Mesmo que ele não venha aqui e capture essa liquidez, seria até melhor ele não capturar essa liquidez aqui para nós podermos vender aqui, tá? Uma venda aqui seria fenomenal. Então vamos aguardar aí a semana para ver como é que vai ser. Basicamente esse é o meu viés para o GBP/USD. Então tá confluindo, porque se eu quero comprar no DXY, eu quero vender lá no GBP/USD, tá a favor do nosso viés aí. E é isso, rapaziada, o vídeo ficou um pouco longo. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo mais a fundo, mais detalhadamente, mostrando para vocês o meu setup operacional, método e tudo mais, eu trago, tá? Falando um pouco mais detalhadamente, eu passei muito rápido sobre as coisas e tudo mais, porque não é um vídeo focado nisso, é um vídeo somente apresentando para vocês como é que eu faço pré-trade, como é que eu monto as minhas entradas, um pouco da minha mente, como é que eu sou operando e tudo mais. Mas se vocês quiserem que eu traga um vídeo mais detalhado, explicando passo a passo, como é que o que é PDH, o que é PDL, o que é order block, o que é oferta e demanda, eu venho trazendo vídeos específicos baseados nesses conceitos para vocês também, tá, pessoal? E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado aí. Tamo junto. É nóis.